Prezados alunos do curso de odontologia da Unifunvic, eu sou o professor Avelino Júnior, ministrando aula de odontologia legal. Hoje nós vamos dar continuidade à aula número 4, segunda parte, que trata do exame de corpo de delito e dos peritos. Vamos, portanto, cada um baixando no seu slide, que está na plataforma Moodle do site da Unifunvic. Acompanhe no seu celular, tablet ou computador. Ok? Podemos começar? Então vamos ao que diz o artigo 159 do Código de Processo Penal. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial portador de diploma de curso superior. O que isso significa? Primeiro, para ser perito oficial, você prestou provas de título e a prova escrita. Passando, você precisa tomar posse. Tomou posse, você é um perito oficial, isto é, funcionário público, municipal, estadual, federal, dependendo do edital, dependendo do concurso que você prestou. Logo, o perito oficial, ele é chamado pelo juiz ou pelo delegado de polícia para elaborar o quê? O laudo. Professor, o que é o laudo? Laudo é um relatório. Mas relatório de quê? Relatório daquilo que você examinou. Mas o que eu vou examinar? É o exame de corpo de delito. Exame é uma análise. Corpo é o objeto, que pode ser o corpo humano, parte do corpo humano, e delito é sinônimo de crime. Portanto, o perito oficial elabora um laudo de exame de corpo de delito. É claro, precisa ter o curso superior. Mas vamos adiante e vamos ver o que diz os parágrafos do artigo 159. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Pode ser que na tua cidade, na tua comarca, não tenha odontologista legal, o perito concursado. E o juiz precisa de que um profissional faça um exame de corpo de delito em uma pessoa. E ele pode chamar você lá no seu consultório. Portanto, você, como cirurgião dentista, pode ser chamado pelo juiz para elaborar um laudo de exame de corpo de delito. Logo, na falta do perito oficial, precisa o juiz de dois peritos não oficiais e você pode ser chamado para realizar o exame de corpo de delito, ok? Conseguindo, numa sequência, os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. Sabe o que é isso? Você é chamado pelo juiz, chega no cartório do fórum e vão entregar um termo de compromisso para você bem e fielmente prestar o seu encargo. Quando você foi na formatura, você colou o grau. Aquele grau é a responsabilidade profissional. Da mesma forma, o juiz quer que você assine o termo de responsabilidade, porque você não é um perito oficial, mas terá de ter a mesma responsabilidade, ok? Muito bem. Serão facultados ao Ministério Público, assistente de acusação, ofendido, querelante, acusado, a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. Professor, o que é essa montoeira de nomes aí? Primeiro, se você é um perito não oficial ou oficial, o juiz vai passar para você o caso. Você vai ter que examinar aquela peça anatômica ou então o corpo inteiro, já que estamos falando de odontologia legal. Muito bem. Você vai analisar, vai elaborar o seu laudo, mas e as perguntas? Quem vai fazer quesitos para você? Pode ser o juiz, pode ser o Ministério Público, que quem trabalha lá é o promotor de justiça ou procurador. Ele vai elaborar quesitos para você.
promotor de justiça ou procurador, ambos do Ministério Público, fiscalizam as leis e também são órgãos acusadores, são advogados da sociedade. No processo, é possível ter também o réu, a pessoa que está sendo condenada ou está sendo acusada. Ele pode contratar um advogado, o advogado fala assim, olha, vamos contratar um assistente técnico, uma pessoa que entende disso para formular quesitos para o perito, que pode ser oficial ou não oficial. Então nós temos várias partes no processo. Já falei do Ministério Público, já falei do assistente técnico e também tem o assistente de acusação. A família da vítima contrata o advogado para acusar junto com o promotor. Olhe, nós temos duas coisas muito importantes e não podem ser confundidas. Assistente técnico é o profissional que entende do assunto. Assistente de acusação é o advogado contratado pela família da vítima. Um é advogado, assistente de acusação. O outro assistente técnico é o profissional. Imagine, portanto, o seguinte exemplo. O juiz chama um cirurgião dentista, que não é concursado, para ser um perito não oficial. Chama dois peritos não oficiais. Eles vão lá, assinam o termo de compromisso e passa a ser perito não oficial. Aí o advogado da família, da vítima, fala assim, olha, precisamos de um expert, de um entendido no assunto. E eu vou e contrato você, cirurgião dentista, para ser assistente técnico. O que você vai fazer? Vai elaborar quesitos para aquele perito não oficial ou oficial responder. Os quesitos, porque nós não entendemos dessa área. Então você pode ser chamado como cirurgião dentista para ser perito não oficial, mas também pode ser chamado ou contratado pela família da vítima para elaborar quesitos. Da mesma forma, o réu, a pessoa que está sendo acusada, poderá também contratar o serviço do cirurgião dentista para elaborar quesitos, porém a favor do réu. Olha quantos cirurgiões dentistas trabalhando no mesmo processo. Isso é possível. Seguindo aos slides, o assistente técnico, esse que eu estou comentando, que é o expert no assunto, contratado pela família da vítima ou pelo réu, ele atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas da decisão. Olha que interessante. Você, cirurgião dentista, é contratado pelo réu ou pela família da vítima para elaborar quesitos. Muito bem. O juiz aceita o ingresso do assistente técnico no processo. Elaboram os quesitos. E o perito oficial ou não oficial vai elaborar o laudo, respondendo os teus quesitos. Logo, você terá de responder ou manifestar da resposta desse perito. Já que você foi contratado pelo réu ou pela família da vítima, você continua no processo, porque você está sendo pago pela família da vítima ou pelo réu para continuar a responder aquelas perguntas que você mesmo fez, mas vieram as respostas do perito, ok? Muito bem. Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes quanto à perícia. Olha o que é possível fazer. Requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou responder os quesitos. Portanto, eu como advogado, posso pedir para que o perito oficial ou não oficial venha em juízo responder as minhas perguntas. Perguntas durante a audiência de instrução. Portanto, não é apenas e tão somente o perito não oficial ingressar no processo livremente. Há uma grande responsabilidade. Elaborar o laudo de exame de corpo de delito, matéria de nossas próximas aulas, e além disso, está sujeito a ser chamado para prestar depoimento lá no juízo, na audiência. E além disso, responder todas as questões esclarecidas e encaminhadas com antecedência e até mesmo laudo complementar. Professor, o que é laudo complementar?
o laudo de exame de corpo de delito já foi feito. Mas muitas pessoas, ou os advogados, ou promotor de justiça, ou os assistentes técnicos, questionaram, manifestaram das respostas do laudo e não gostaram. Então pediram um outro laudo, um laudo complementar. E lá vai o perito oficial ou perito não oficial elaborar o laudo complementar. Qual a consequência disso? Os assistentes técnicos contratados pelo réu ou pela família da vítima poderão elaborar novas perguntas questionando sobre o laudo complementar. Seguindo adiante, vamos indicar os assistentes técnicos. Portanto, nós, advogados, indicamos os assistentes técnicos para que o juiz possa aceitar. Assistente técnico não é perito. Perito é o concursado. Não tem perito concursado. São os peritos não oficiais. Assistente técnico é aquele cara que entende do assunto, é o cirurgião dentista especializado na sua área, contratado pela família da vítima ou pelo réu para atuar no processo. E o parágrafo 6º do artigo 159 expressa assim: havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda e na presença de perito oficial para exame pelos assistentes técnicos, salvo se for impossível a sua conservação. Foi como eu falei. Se o perito já elaborou o laudo, já fez o laudo complementar, mas o assistente técnico quer acompanhar o material, quer ver o material, ele pode, porque o assistente técnico é o expert, é o entendido naquele assunto, e juntamente com o perito oficial ou não oficial, poderão examinar o mesmo material. E quando se fala em guarda, é aquela custódia. Portanto, é o procedimento de guarda do material que é o vestígio do crime, ok? E assim, vamos para o parágrafo 7º do artigo 159. Tratando-se de perícia complexa, que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial e a parte indicar mais de um assistente técnico. Olha a complexidade. Um acidente onde várias partes do corpo foi afetado, ou mesmo trabalhando com o cirurgião dentista, cabeça e pescoço. Mas cada parte do corpo tem uma especialidade. É possível, portanto, que o juiz nomeie mais do que um perito oficial, cada um numa área, um médico e um dentista, e pode também ser perito não oficial, quer seja da área médica, quer seja da área odontológica. Se eu tenho mais do que um perito não oficial, cada um numa área, também poderá existir mais do que um expert contratado como assistente técnico pelo réu ou pela família da vítima. Muitos profissionais trabalhando cada um na sua área e elaborando quesitos, que são perguntas, para a busca da verdade real. O que é a verdade real? É aquela verdade onde a justiça tem um equilíbrio. O juiz é formado na área jurídica. Não tem conhecimento de uma área específica odontológica, como cirurgião dentista ou médica. Mas ele, para julgar, precisa desses profissionais. São os peritos das áreas que vão embasar o juiz para julgar aquele processo. Viram a importância de vocês, cirurgiões dentistas, odontologistas legais? E por fim, nós podemos observar a parte mais importante, que é o artigo 182 do Código de Processo Penal. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Isto é, por mais que você tente elaborar laudo, o juiz não está obrigado a fixar a decisão dele pelo laudo. O juiz decide pela sua motivação e fundamentação. Ok? Fica assim a aula de hoje, logo outras partes da aula número 4. Até mais, muito obrigado.